Fala investidor, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui a gente fala sobre fundos imobiliários e ações. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para receber os nossos outros vídeos. E hoje a gente vai falar sobre o fundo da CSHG, o HGRU11, tá? Que é o CSHG Renda Urbana. A gente vai dar uma olhada aqui no relatório de maio do fundo, tá? Aqui a gente tem umas informações básicas sobre o fundo, então, algumas informações financeiras, né? Então, a cota de valor de mercado está R$ 120,15. A gente tem uma cota patrimonial de R$ 117,88. Então, o valor de mercado do fundo está acima do valor patrimonial, tá? Então, a gente vê uma relação que está um pouco mais caro, digamos assim, com relação ao que vale exatamente os imóveis do fundo. O valor de mercado, se a gente só multiplicar aí a cota de mercado vezes a quantidade de cotas, a gente tem esse valor de mercado aqui de 2,2 bilhões de reais. É um fundo grande, tá? São 129.811 cotistas e o rendimento mensal referente a maio aí foi 0,70, tá? 70 centavos. A BL total do fundo, ou seja, a área bruta alocável do fundo, 355 mil metros quadrados. O dividend yield, que é se a gente pegar a quantidade de dinheiro que o fundo pagou no último ano, dividido pela cota do valor do mercado, dá 7% por ano. Retorno mensal, 1,2% negativo, então teve uma queda aí na cota do valor do mercado. Não tem vacância nem física nem financeira esse fundo, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente os contratos que ele tem, os imóveis que ele tem e por que que não tem essa vacância física nem financeira. Então, aqui a gente tem, né, a variação do fundo. A gente pode ver que saiu aí no último dia de 121 para 120, né, uma queda aí de 0,38. Não é nada muito assintoso, assim, não é nada muito grande, tá? Vamos ver no último mês, a gente teve uma subida aí, R$ 116 para R$ 120,65. Foi aí um aumento de 4,35 centavos. E nos últimos seis meses aqui a gente teve uma certa estabilidade, R$ 126, passou para 120 aí com o aumento da Selic. A gente pode perceber que vários fundos imobiliários aí estão tendo essas quedas, tá? Voltando aqui para o relatório do fundo. Como destaca aí que durante o mês não houve alteração na ocupação do fundo, que permanece sem vacância. Uma vez que não há espaços a serem alugados, o time comercial se dedica à manutenção do relacionamento com os locatários e na discussão de eventuais pleitos cotidianos aí na administração dos imóveis da carteira. Eles enfatizam aqui que quando ocorre um pleito relacionado ao imóvel ou aluguel, a gestão tem avaliado os pedidos caso a caso, levando em consideração principalmente qual o regime do contrato, se é típico ou atípico, e se o valor de locação ajustado está em linha com o mercado. Então, caso eles entendam que algum tipo de concessão deve ser feita, ela deve ser acompanhada de contrapartidas pelo locatário, que podem ser uma extensão contratual, um endurecimento de penalidades por rescisão antecipada, por exemplo, tá? Então, aí o fundo continua aí a sua reposição dos diferimentos concedidos durante o período de pandemia e, para exemplificar a curva desses acordos, eles apresentam esse gráfico aqui da evolução da porcentagem do aluguel contratado, acertado, aí, acordado, já impactado pelos atuais diferimentos. Então, a gente vê aqui como é que pode ter margens, né, porcentagens acima de 100% do aluguel contratado. Porque aqui, nesse período aqui entre abril de 2020 e agosto de 2020, o fundo acabou fazendo alguns diferimentos, ou seja, negociou aí uma diminuição do aluguel contratado para posterior pagamento, que aconteceu aqui de setembro de 2020 a abril de 2021, tá? Agora, aparentemente, está normalizado aqui maio e junho. Aqui a composição do resultado do fundo. Um fundo com muitos imóveis, assim como esse fundo tem, é interessante a gente prestar atenção no resultado financeiro, né? Porque no fim do dia, não tem como a gente analisar imóvel por imóvel, a gente acaba tendo que analisar a parte financeira do fundo, tá? Então, o que a gente tem aqui em maio de 2021 foram 11 milhões, quase 12 milhões de reais com receita de locação, e a gente tem algumas outras receitas aqui, e
até um imposto de renda aí sobre ganho de capital. Provavelmente o fundo vendeu alguma cota de outro fundo que ele tinha, ou algum imóvel que ele tinha, e acabou pagando um pouco de imposto, mas o total de receita deu 15 milhões de reais. De despesa, o fundo teve 1.839.000 reais, o que leva a um resultado aí de 14 milhões de reais, tá? O rendimento anunciado foi de 12 milhões, quase 13 milhões. Se a gente pega essa relação aqui entre resultado e rendimento, a gente vê que o fundo distribuiu menos do que ele conseguiu de resultado, ou seja, deve ter ficado uma folguinha ali, tá? E a gente vê aqui a quantidade de cotas, 18.406.458 cotas para esse fundo, tá? Que a gente vê a receita de locação, então a receita potencial aqui de 11 milhões, zero vacância, tem aqui 162 mil reais de carência e desconto, o diferimento de 712 mil reais, então a gente tem 11 milhões 991.395 reais, que é o caixa, né, de maio de 2021, se você pegar a receita total aí, tá? A gente vê aqui o resultado do fundo por cota, lá desde junho de 2020 até maio de 2021. Então, a gente vê que o rendimento distribuído se manteve meio que estável aí na casa dos 68 centavos, né? Junho, julho, até mais ou menos ali novembro de 2020. Aí, em dezembro de 2020, o fundo, se tinha algum tipo de reserva, ele teve que distribuir, tá? E aqui 68 centavos, voltamos aos 68 centavos. Em maio, agora, o fundo distribuiu 70 centavos. Então, você vê que a maior parte aqui da composição do resultado do fundo é de receita de locação, que é esse azul mais escuro aqui, esse azul mais escuro aqui, certo? E a gente tem o imposto de renda sobre ganho de capital. Nem dá para ver direito aqui as despesas imobiliárias. Esse azul mais claro, meio que verde, né? É receita financeira. Ganho de capital, a gente vê que teve bastante até aqui em março, tá? E depois aqui também em maio. Então, você vê que a maior parte mesmo, o grosso da receita do fundo vem de receita de locação. O rendimento do fundo está aqui em 60,8%, né, contra um IFIX de 21,1% e um CDI bruto de 14,6%, lembrando, isso desde o início do fundo, aqui em abril de 2018. Então, foi um rendimento interessante, aí em dois anos, aí 3 anos, o fundo rendeu quase que 20% ao ano, tá? Rendeu bem mais do que um CDI ou um IFIX mesmo, tá? Lembrando que esse aqui, o rendimento é diferente do ganho de capital só, tá? Então, o ganho de capital, né, a variação na cota do fundo estaria para cá, tá? Então, mais uma vez eu falo, se você tem algum fundo imobiliário, se você tem algum tipo de investimento, não vai precisar usar, está na fase de acumulação, não vai precisar usar os rendimentos, o mais interessante é você ir comprando mais cotas, comprando mais ações para você ter esse efeito bola de neve. Isso aqui, aqueles 70 centavos que a gente viu, depende de quantas cotas você tem. Pode parecer pouco ter uma cota, se você tiver 10, se você tiver 100, se você tiver 500 cotas, 1.000 cotas desse fundo, já muda bastante de figura. Esses 70 centavos acabam se transformando em muito mais dinheiro. Liquidez, que eu falo, também é muito importante, tá? A gente teve um volume financeiro mensal de 166 milhões de reais, um giro de carteira de 7,6% e 100% dos pregões do fundo participou. Então, aqui lá no mês de junho do ano passado, a gente tinha 53 mil cotistas e a gente teve um aumento aí para 129 mil cotistas em maio de 2021. Tem muita gente começando a investir em fundos imobiliários, principalmente pessoas físicas agora, porque tem essa questão, né? Brasileiro gosta do imóvel, quando sabe, quando aprende sobre a facilidade de se investir em fundos imobiliários, saber que é dono de um imóvel de forma indireta aí, sem ter a dor de cabeça de ter que lidar com locatário, esse tipo de coisa, contrato, é uma forma muito mais facilitada, além das vantagens tributárias que tem de se investir em fundos imobiliários. Só para lembrar, se inscreve aí no canal, é rapidinho. Então curte aqui embaixo também, só para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. E lembrando também que isso aqui não é uma recomendação de que você compre esse fundo ou qualquer outro fundo ou qualquer ação. Eu só estou mostrando aqui como foi o resultado do fundo de maio, tá? Composição do patrimônio líquido do fundo, a gente vê aqui que a maior parte do fundo
está alocado em imóveis, via inclusive outro fundo imobiliário aqui, essa é a segunda maior alocação do fundo, SPVJ11. Aí tem alguns outros fundos, né, CRIs, LCIs, renda fixa e outros tipos de investimento, compondo aí um patrimônio líquido de 2.170.000. A quantidade de cotas a gente já viu, 18 milhões, e a cota patrimonial também a gente já viu, R$ 117,88, ou seja, o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas dá a cota patrimonial, beleza? Só para lembrar aqui, tem também uma dívidazinha de 9 milhões, mas assim, tranquilo para o fundo, fez uma aquisição de algum imóvel por 9 milhões. E a gente vê essa aquisição aqui, essas aquisições, tá? Os valores das aquisições, mais alto aqui é 3,7 milhões, são pagamentos que o fundo vai ter que fazer em até 6 meses. A maior parte deles. Esse aqui, do imóvel da Vila Leopoldina, vai ser de 6 a 12 meses e não tem nenhuma aquisição para pagar depois de um ano. Como eu falei, esse fundo tem muitos imóveis, não tem como a gente ficar vendo imóvel por imóvel, mas a gente pode ver uma lista aqui, mais ou menos onde ficam localizados os imóveis. Então, a gente tem, né, lojas pernambucanas, lojas Big, Sam's Club, Estácio, o IBMEC. O fundo tem, ele fez compras bem volumosas, assim, em números de imóveis, tá? A maior parte desses imóveis fica aqui na região de São Paulo. Então, 70% dos imóveis fica em São Paulo. Aí a gente tem Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Mas a gente vê aqui que o IBMEC, Santo Alberto, loja Sam's Club são as três maiores posições aqui do valor patrimonial do fundo e da receita contratada do fundo, tá? A evolução da vacância física, como a gente viu, o fundo tem zero de vacância física, tinha, né, aqui em maio de 2020. O aluguel por metro quadrado de uma loja varejista era de R$ 26,90 e de R$ 51,70 para o educacional, que é o IBMEC, por exemplo, que o fundo tem não só lojas de rua, tá, mas tem também imóveis educacionais. O vencimento do contrato, a maior, 100% deles, na verdade, tá? Depois de 2025, a gente tem uma média aí de 11,6 anos, tá? E o revisional dos contratos também, 91% depois de 2025. Até porque esse fundo fez aquisições, por exemplo, ele comprou vários imóveis das pernambucanas e alugou esses imóveis de volta das pernambucanas num contrato atípico. Então, acaba tendo um prazo um pouco mais estendido esse tipo de contrato. Um mês de reajuste, a gente vê aqui que setembro é um mês importante aí para o fundo, setembro e novembro, e há reajustes aí via IPCA, tá? Então, 83% do reajuste do fundo é feito via IPCA e 16% IGPM, como eu falei aqui, os contratos típicos são a minoria, 8,7%, os atípicos representam 91,3% dos contratos do fundo. Classificação aqui dos setores de atuação dos contratantes, 30% educacional, 24,7% varejo vestuário, varejo alimentício 44,9%, considerando aí 11,4% do SPVJ11, que é o fundo, é outro fundo no qual o HGRU investe. Uns eventos que ocorreram com o fundo, então a aquisição do imóvel da Vila Leopoldina, o fundo concluiu a aquisição da totalidade do imóvel Vila Leopoldina, que foi pago aproximadamente 80% do preço naquela data, emitiu cotas aí, então a administradora aprovou a quarta emissão de cotas do CSHG Renda Urbana FI, conforme capital autorizado previsto no artigo 18 do regulamento do fundo, então teve uma emissão de cotas aí ano passado. Aqui a gente pode ver que a quarta emissão de cotas foi encerrada, captaram um valor de R$ 700 milhões, ou seja, um fundo que cresceu bastante no passado, quase que dobrou de tamanho. Continuando aqui, a aquisição das casas pernambucanas, então eles concluíram a aquisição de 66 imóveis de varejo, foi uma operação de sale and leaseback, ou seja, eles compraram os imóveis da empresa e alugaram de volta para a mesma empresa. Então, eles compraram várias lojas da varejista Casas Pernambucanas por R$ 454 milhões de reais. Aí aqui da Vila Leopoldina, o preço total do imóvel passou de 81 milhões para 71 milhões e a locatária passou a ser a Cruzeiro do Sul Educacional, aumentando o prazo aí de 12 para 16 anos, o novo aluguel ajustado a R$ 550 mil e a penalidade a ser paga pela UMC foi de 4 milhões de reais. A gente teve uma mudança de
empresa alugando esse imóvel educacional. Teve uma reavaliação de ativos do fundo em novembro do ano passado. Os imóveis do fundo foram avaliados a valor de mercado, totalizando um aumento de 6,81% na cota patrimonial, ou seja, aumentou o patrimônio do fundo depois dessa avaliação. É importante a gente ressaltar aqui que os imóveis do fundo, lá o valor patrimonial, que aparece em sites como Status Invest, no próprio site de relações com os investidores do fundo, esse valor patrimonial, você tem que tomar um certo cuidado para lidar com ele, porque ele pode não representar o status atual dos imóveis do fundo, né? Porque ele costuma ser feito uma vez por ano aí. Então, demora um pouco aí para ter esse tipo de avaliação, tá? Então, você não pode se apegar só a esse valor patrimonial, beleza? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí com fundos de imóveis, por isso que não dá para a gente pegar o valor patrimonial e fazer uma associação tão direta, tão clara com o preço que os fundos de imóveis estão sendo negociados na bolsa. Isso é mais fácil um pouco com fundos de papel e fundos de fundos, tá? Para você fazer essa relação mais clara nesse tipo de fundo. Fundos de fundo de tijolo é um pouco diferente a avaliação que a gente faz. Agora, em maio de 2021, o fundo assinou aí um compromisso de venda e compra de imóveis e outras avenças, por meio do qual se comprometeu a adquirir a totalidade de 10 ativos imobiliários destinados à atividade de varejo, integralmente localizados para varejistas de grande porte, com atuação nacional, localizados em São Paulo, Minas, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e Paraíba. São aí 203 milhões de reais e o fundo pagou ao vendedor o total de 14 milhões de reais a título de sinal. Vamos dar uma olhada aqui no objetivo desse fundo. Então, o fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação, arrendamento, desde que atenda aos critérios de enquadramento e à política de investimentos do fundo, sendo certo que o fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais e não sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística, ou seja, um fundo de imóveis de rua, basicamente, tá? Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses foi de 1 bilhão 800 milhões e a quantidade de cotas 18 milhões 406.458 cotas, tá? É um fundo que teve suas atividades iniciadas em abril de 18, tem aí uns 3 anos o fundo. Para investidores geral, a taxa de administração de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa e a taxa de performance de 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota, né, de integralização atualizada pelo IPCA. Já foram 4 emissões já, inclusive uma no ano passado. A administradora aqui é a Credit Suisse, tá? Gastando meu francês aqui, Credit Suisse, e o código de negociação HGRU11. Então, vamos dar uma olhada agora no preço-alvo para esse fundo daqui. Então, a gente tem o meu preço teto aqui para o fundo. Lembrando, eu não estou recomendando que você compre ou venda esse fundo, tá? O HGRU11, proventos 8,16, eu estou considerando aí uns 68 centavos em média por mês, tá? Risco 1,5%, preço sobre o valor patrimonial está em 1,03, o preço teto R$ 138,31 para mim e o preço atual R$ 120,65, o que dá um upside de 14,63%, me dá esse certo conforto aí de comprar esse fundo, não que eu vá fazer isso, tá? Pode ser que tenha outras oportunidades melhores ou não também, mas conta aí nos comentários se você tem esse fundo, se você pretende comprar esse fundo. Se você gostou desse vídeo, considere curtir aqui embaixo, assina o canal e se você quiser aqui, eu vou deixar uma playlist com os vídeos sobre fundos imobiliários que a gente tem aqui no canal e também um botãozinho aí para você clicar para assinar o nosso canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!